Aula de revisão. Essa aula aqui é a revisão de composição química da célula. A gente vai falar sobre algumas substâncias inorgânicas e outras substâncias orgânicas que compõem onde fica a parte do citosol, né, o citoplasma, a substância permanece lá, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que saber é que, vou voltar aqui, que a célula tem 70% do volume da célula é água. Tá? Então, não só o corpo humano, mas todas as células do corpo humano, 70% é água. 15% encontra-se as proteínas. Aí a gente tem os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, contém 7% da célula. Carboidratos, que fornecem energia para a célula, representa 3% do total do volume da célula. Os lipídios, que se acaso na falta de carboidratos, se não houver a presença de carboidratos suficiente, os lipídios vai fornecer energia também para a célula. Contém 2% do volume da célula. Sais minerais também. Esse 1% a gente coloca as vitaminas e outras substâncias que não dá pra gente calcular a quantidade que existe na célula, tá bom? Então a gente divide a composição da célula em dois grupos: as substâncias inorgânicas, que refere a todas as substâncias que está fora do organismo, que é produzido fora do organismo. Então, no solo, por exemplo, a gente encontra os sais minerais, certo? E a água em rios e durante o processo de fotossíntese também os seres vivos também adquirem água. As substâncias orgânicas, como já diz o nome, ela é produzida a partir de um organismo ou em algum momento do processo dessa substância teve o organismo envolvido na produção, tá bem? Então a gente tem os carboidratos, os lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Lembra daquele 1% que eu falei? Tá aqui, ó. Esse 1% aqui é aquele que representa lá naquele gráfico. Então, a gente vai falar sobre a composição química da célula, principalmente a água. Qual é a função da água no organismo? Aqui está dizendo que é 80%, mas varia, tá? Pode ser que chegue a 80%. Mas normalmente em um organismo vivo ele pode chegar a 70%. Por exemplo, se estiver falando de uma criança, de um bebê, pode chegar a 80%. Mas um adulto, por exemplo, é 60%, 70%. Ainda depende do organismo. Funciona como solvente universal. Então, para ver reação química, a gente precisa de água. Tá? Então, sem a água não tem como haver reação química. Ele também tem a função de transportar a substância dentro ou fora da célula. E como eu disse, é por meio dela que acontecem as reações químicas. Também ajuda na regulação térmica dos animais e de plantas. Então, principalmente em plantas, que é um sistema bem complexo
Durante a explicação de botânica, na fisiologia das plantas, a gente encontra uma estrutura chamada de estômato. É ele que vai ser responsável pela absorção e eliminação de água. Então, durante o processo de respiração da planta e da fotossíntese, a entrada e saída de água, e dependendo do processo que a água está fazendo dentro da planta, pode haver a regulação térmica dela. E nos animais também. Tá? Lembrando que nos seres humanos, uma temperatura média, seja considerado normal, é 36 graus, tá? Acima disso, o organismo pode sofrer danos. Então a gente encontra aqui a molécula de água, certo? Uma molécula de oxigênio ligada a 2 hidrogênio. Ela está disposta numa disposição molecular dessa forma aqui que eu estou mostrando na figura. Já os sais minerais, lembrando que sais minerais, se vocês não lembram da tabela periódica, é bom que vocês voltem a estudar um pouquinho ela, tá? Tem alguns elementos químicos da tabela que fazem parte da composição química da célula. Entre elas a gente encontra, por exemplo, o cobre, cobalto, o ferro, o flúor, o ferro, o magnésio, o sódio, cálcio, zinco, boro, tá? Selênio, todos esses elementos químicos a gente encontra lá no citoplasma. E como é que a gente consegue absorver esses nutrientes? Via alimentação. Tudo bem? Então, durante a digestão de alimentos, a gente consegue absorver esses nutrientes para a célula. Então, nessa figura, eu vou tentar aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Vamos dar para mim. A gente tem alguns sais minerais importantes, sua função, a falta desse sal mineral e onde que a gente encontra ele, tá? A falta ou excesso de vitamina, a gente chama de hipovitaminose para falta e hipervitaminose pelo excesso. Então, o cálcio, ele é um sal mineral muito importante, porque ele atua na formação de tecidos, como ossos e dentes. Age na coagulação do sangue e na oxigenação do tecido. Combate as infecções e mantém o equilíbrio de ferro no organismo. A falta desse sal mineral pode ocorrer deformações ósseas, principalmente em criança, durante o processo de desenvolvimento ou crescimento, e enfraquecimento dos ossos, dos dentes, né? Dos ossos também. Então, quando a criança está em desenvolvimento, o certo é a criança se alimentar de alimentos ricos em cálcio. Então, queijos, leite, nozes, uva, cereais integrais. Esse grupo aqui acho que uma criança consegue comer de boa. Aí, chicória, feijão, lentilha, amendoim, castanha de caju já é um pouco difícil, mas se a criança tiver uma alimentação balanceada, acho que ela comeria, tá? Cobalto age junto com a vitamina B12, estimulando o crescimento e combatendo as afecções cutâneas. A gente pode encontrar no tomate e no complexo da vitamina B12. Fósforo atua na formação de ossos e dentes, assim como cálcio, indispensável para o sistema nervoso e o sistema muscular.
junto com cálcio e a vitamina D, combate o raquitismo. Raquitismo é aquela quando a criança nasce com problema de crescimento. E fragilidade também nos ossos. Maior probabilidade de ocorrência de fratura, músculos atrofiados, alterações nervosas e raquitismo. Onde que a gente pode encontrar? Em carnes, miúdos, aves, peixes, ovos, leguminosas, queijos, cereais, integrais. Ferro é indispensável na formação do sangue, atua como veículo do oxigênio para todo o organismo. Isso é muito importante de vocês saberem. A hemoglobina, ela tem a função de levar o oxigênio para as células, certo? O oxigênio no sistema respiratório, ele vai ser captado pelo pulmão, o pulmão vai mandar esse oxigênio para a corrente sanguínea, o coração vai bombear para o restante do corpo, mas quem é que vai fazer esse transporte de oxigênio é o ferro ligado à hemoglobina. Se não houver o ferro ligado à hemoglobina, não tem como haver o transporte de oxigênio para os tecidos, que é imprescindível que ele esteja presente durante as reações químicas que ocorrem dentro da célula. A falta desse sal pode ocasionar anemia. Onde que a gente pode encontrar esse sal? Em fígado, rim, coração, gema de ovo, leguminosas, verduras, nozes, frutas secas e azeitona. O iodo é o outro sal muito importante. Ele não necessita a pessoa ingerir em quantidade alta. Ele tem a função de fazer funcionar a glândula da tireoide, ativa o funcionamento cerebral, permite que os músculos armazenem oxigênio e evita que a gordura se deposite nos tecidos. Tudo bem? Qual é o problema da pessoa que tem falta de iodo no organismo? Existe uma doença chamada de bócio, que é o aumento da glândula no pescoço. Devido a essa glândula estar com problema e com alteração, a pessoa pode vir a ocasionar uma obesidade e muito cansaço. Onde que a gente pode encontrar iodo? Em agrião, alcachofra, alface, alho, cebola, cenoura, ervilha, aspargo, rabanete, tomate, peixe, frutos do mar e vegetais. O cloro constitui os sucos gástricos e pancreático. Então, lá durante o processo de digestão, há necessidade que haja esse suco gástrico para haver a digestão de algumas substâncias devido à alimentação, certo? Onde que a gente vai poder encontrar o cloro? Não tem lugar. É complicado encontrar lugar que a gente encontra o cloro. A carência desse cloro pode não há mesmo uma carência do cloro, porque em qualquer lugar a gente encontra ele, né? O excesso de cloro, por exemplo, destrói a vitamina E e reduz a produção de iodo. Então, em vez de ter a ausência, não provoca nada, mas o excesso pode provocar. Potássio atua associando ao sódio, regularizando as batidas do coração e o sistema muscular. Contribui para a formação das células. Diminui
diminuição da atividade muscular, inclusive a do coração. A pessoa tem problema do coração se houver a diminuição de potássio no organismo. Onde que a gente encontra? Em azeitona verde, ameixa seca, ervilha, figo, lentilha, espinafre, banana, laranja, tomate, carne, vinagre de maçã e arroz integral. Magnésio. Atua na formação dos tecidos, ossos e dentes, ajuda a metabolizar os carboidratos, controla a estabilidade neuromuscular. A ausência ou a falta desse sal mineral pode provocar extrema sensibilidade ao frio e ao calor. Onde que a gente pode encontrar? Frutas cítricas, leguminosas, gemas de ovo, salsinha, agrião, espinafre, cebola, tomate e mel. Manganês, importante para o crescimento, intervém no aproveitamento do cálcio, fósforo e vitamina B. Não há registro na falta ou excesso desse sal no organismo, mas a gente pode encontrar esse sal em vários alimentos, como cereais integrais, amendoim, nozes, feijão e arroz integral, banana, alface, beterraba e milho. Silício age na formação dos vasos de artéria e é responsável pela sua elasticidade, atua na formação da pele, das membranas, das unhas e dos cabelos, combatendo as doenças da pele e o raquitismo. Não há registro de o excesso e ausência desse sal mineral no organismo, e a gente pode encontrar ele em amora, aveia, escarola, alface, abóbora, azeitona e cebola. O flúor forma ossos e dentes, previne dilatação da gengiva. A gente pode encontrar o flúor em agrião, alho, aveia, brócolis. E ele protege os dentes contra as doenças e bactérias que é provocado pela cárie, né? Então a gente utiliza tanto o flúor na pasta de dente como na água que vem da água encanada pela Sabesp. A Sabesp dilui flúor na água. Então quando você está tomando água, você está tendo a presença do flúor na sua boca. Onde que a gente pode encontrar também? Cadê? Em beterraba, cebola, couve, flor, maçã e trigo. E trigo integral, né? Cobre age na formação da hemoglobina, pigmento vermelho do sangue. Pode ser encontrado em centeio, lentilha, figo seco, banana, damasco, passas, amendoim, ameixa, batata e espinafre. Sódio impede o endurecimento do cálcio e do magnésio, o que pode formar cálculos biliares ou nefríticos, previne a coagulação sanguínea. Ele também participa do processo de contração e relaxamento do músculo, tá? Além do batimento cardíaco. Então, a pressão sanguínea também depende dele. A falta de sódio pode ocasionar cãibra e retardamento da cicatrização de feridas. Então, pessoas que têm problema de cicatrização têm a falta desse sal mineral no organismo. Onde que a gente pode encontrar? Em todos os vegetais, principalmente salsão, cenoura, agrião e cebolinha verde, queijos, nozes e aveia, além do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O enxofre facilita a digestão e o desinfetante e participa no metabolismo das proteínas. É encontrado em nozes, alho, cebola, batata, rabanete, repolho, couve-flor, agrião, laranja e abacaxi. E o último, o zinco, que atua
no controle cerebral do músculo, ajuda na respiração dos tecidos, participa no metabolismo das proteínas e carboidrato. Pode diminuir a produção de hormônios masculinos e favorece a diabetes. Quais são os hormônios masculinos? O THC e testosterona. Onde que a gente pode encontrar? Em carnes, fígado, peixe, ovos, leguminosas e nozes. Então a gente agora vai para as substâncias orgânicas. Então, os tópicos anteriores estavam falando sobre as substâncias inorgânicas. Lembrando que as orgânicas são produzidas ou dentro de um organismo ou dependeu de um para ser produzido. Tudo bem? Os carboidratos são importantes biomoléculas. Já diz tudo, ó. Bio. Então, ela é produzida dentro de um organismo. É conhecida como hidrato de carbono, glicídios ou açúcares. Normalmente vocês conhecem como açúcar, mas é um carboidrato. Então, lembrando que hidratos é uma molécula que é formada por hidrogênio e carbono, tá? Então, qualquer açúcar, lembra a fórmula da glicose qual era? Glicose é um açúcar. C6H12O6. Tá vendo? É uma molécula com 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso é um açúcar, um carboidrato chamado de glicose. São formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes da natureza e a sua maioria apresenta a seguinte fórmula: C é a quantidade é o átomo de carbono, o N representa a quantidade de carbono que vai formar esse carboidrato, 2 é a quantidade de molécula que tem aqui de oxigênio e o N é a quantidade de molécula que corresponde a tudo isso aqui. Bem, então, se por exemplo eu tiver um carboidrato que necessite entrar nessa fórmula, a gente vai só mudar o N pela quantidade de carbono que existe dentro da molécula. Vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Esse é o caso da quitina, por exemplo, que possui na sua fórmula também átomos de nitrogênio. Então, é uma exceção. Então, a gente encontra aqui a função do carboidrato. Qual é a função dele? É energética e estrutural. Em alguns casos, ele vai participar dos ácidos nucleicos e da formação da quitina, como eu já tinha dito. Além de formar também a celulose, que é aquela composição que ajuda no processo da formação da parede celular. Tudo bem? Então, ele tem duas funções: estruturais e energética. Bom, aqui eu deixei para vocês verem como é que a molécula de um carboidrato é formada. Esse aqui é um carboidrato muito famoso, é a celulose, que vai formar a parede celular, certo? Olha aqui, a gente tem
uma cadeia de vários carbono. Aqui eu tenho uma hidroxila, tá vendo? E aqui eu tenho um oxigênio. Esse oxigênio ele vai se ligar ao outro oxigênio, ao outro carbono. Outra aqui, ó. Um oxigênio e o carbono, a ligação dos dois carbonos. Então, esse aqui é a fórmula da molécula da celulose. Essa aqui a gente já conhece. As bases nitrogenadas. Então, eu tenho as bases nitrogenadas que fazem parte do DNA. A adenina. Aqui eu tenho a guanina, a timina e a citosina. No caso do DNA, certo? Se eu estiver falando do RNA, a timina, no lugar da timina, eu encontro a uracila. Aqui está o DNA na sua forma de dupla hélice, certo? Essa aqui é a ponte de hidrogênio que liga todos os nucleotídeos. E nucleotídeos, para vocês que não lembram, é a base nitrogenada junto com fosfato, mais uma base nitrogenada, mais um açúcar, tá? Então, no caso do DNA, o açúcar do DNA é o desoxirribose nucleico. O açúcar do RNA é a ribose. Tudo bem? Aqui embaixo eu deixei a outra molécula de outro carboidrato. E aqui eu deixei a representação de um inseto. Minto, gente, desculpa. De um... Enfim. Artrópode, lembrei. Então, os carboidratos, eles são divididos e classificados em 3 grupos muito importantes. E eles serão classificados pela quantidade de carboidratos que tem nele. Então, por exemplo, se eu tiver um único carboidrato, a gente chama de monossacarídeos. 2 carboidratos, até 10, se chama de sacarídeos. Acima de 10, a gente chama de polissacarídeos. Então, a gente tem aqui os monossacarídeos. Quem são eles? São carboidratos simples que atuam como blocos monômeros, a partir dos quais serão formados outros carboidratos mais complexos, como os sacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono. Quais são eles? Mais importante: glicose, galactose e frutose. Então, são 3 tipos de carboidratos. Aí a gente tem os disacarídeos. Os disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos por meio de ligação glicosídicas. Lembrando que aqui pode chegar até 10 monossacarídeos, tá? Quem são eles? Sacarose, ó, é formado por uma glicose e uma frutose. A maltose é formada por 2 moléculas de glicose e a lactose é formada por glicose e galactose. Então, são 2 monossacarídeos que vai dar origem a um disacarídeo. E por último, os polissacarídeos. São carboidratos complexos formados por monossacarídeos, por vários, entre si ligados também por ligações glicosídicas.
assim como de sacarídeos. Mas, diferente dos sacarídeos, ele necessita de muito mais moléculas, muito mais carboidratos para se formar e se tornar um polissacarídeos. Quem são eles? Amido, celulose e glicogênio. Então, quando a célula está lá no processo de formação de glicose, no, no processo de fotossíntese, ele vai armazenar o amido. Pode ser numa raiz, pode ser no tubérculo, pode ser no caule, mas ele vai armazenar para caso ele venha precisar de energia, ele possa quebrar esse amido em menores pedaços e transformar ele depois em um disacarídeo, um monossacarídeo, tá? A celulose, lembra que a celulose faz parte da, da parede celular, ele é muito importante no processo estrutural da célula vegetal. E o glicogênio é a molécula que dá energia para as células de animais. Então, durante o processo da quebra da glicose, ele é um polissacarídeo. Então, se a célula precisar de energia, ela vai quebrar esses polissacarídeos em menores pedaços, transformar esses menores pedaços em disacarídeo e monossacarídeo para depois formar e usar ela como energia.